Essa questão aqui parece ser uma questão bastante difícil, mas não é. É uma questão fácil. Eu estou colocando essa questão aqui para você conhecer esse macetinho, essa história aqui que aparece em muitos problemas. Isso é uma questão muito antiga. Essa questão, ela se originou assim. A questão original dava um triângulo retângulo e aí você formava 3 quadrados. Um quadrado onde essa hipotenusa é o lado, um outro quadrado onde esse cateto é o seu lado, S2, e um outro quadrado onde esse cateto é o seu lado, vamos chamar de S3. E aí ele perguntava qual é a relação entre S1, S2 e S3. A relação é essa aqui. Essa área é igual a essa área mais essa área. Por que isso? Por causa do teorema de Pitágoras. Olha só. Se você chamar os lados desse triângulo de A, B e C, essa área aqui é A ao quadrado. Essa área aqui é B ao quadrado e essa área aqui é C ao quadrado. E como você tem pelo teorema de Pitágoras que A2 é igual a B2 mais C2, você tem que A2 é essa área, S1 é igual a B2 é essa área aqui e o C2 é essa área aqui, então S3. Essa é a relação. Então essa questão, quando apareceu pela primeira vez, isso aí apareceu até em vestibular, é bem antigo isso, mas aí é uma questão tranquila, mas eles começaram a fazer mudanças nessa questão. Em vez de colocar quadrados, eles começaram a colocar semicircunferências. Aí a questão aparecia assim, você tem um triângulo retângulo, retângulo aqui, e aí você construía 3 semicircunferências, uma assim. Claro, nesse caso, esse cateto aqui vai ser o diâmetro, né? Uma outra aqui assim. E uma outra assim, com a hipotenusa. E aqui a mesma história, S1, S2, S3. No caso aqui, também por causa do teorema de Pitágoras, também vale essa relação. S1 é igual a S2 mais S3. Por quê? Muito simples. Apesar dessas fórmulas de S1, S2, S3 não serem iguais a A2, B2, C2, mas elas são proporcionais. Olha só, o S1, se você chamar os lados do triângulo de A, B e C, observe que essa semicircunferência maior aqui, que está na hipotenusa, ela tem um raio igual a metade da hipotenusa. Então o S1 é a metade de um círculo. O S1 é um meio do círculo. Qual era do círculo? πr2. Só que o raio, no caso aqui, seria a metade de A. Então ia dar até o negócio mais feioso um pouquinho. Vai ficar πa2 sobre 8. πa2 sobre 8. Então, no caso aqui, apareceria um π sobre 8, que quando era quadrado não tinha. Mas a mesma coisa vai acontecer com essas outras duas áreas aqui. Você vai ter essa outra área. Você fazendo essa mesma conta, você vai encontrar que essa área aqui é πb2 sobre 8, quer dizer, π sobre 8 vezes b2, e essa aqui vai ser π sobre 8 vezes c2. Então, como A2 igual a B2 mais C2 é a relação de Pitágoras, que é válida, se você partir do A2 é igual a B2 mais C2 e multiplicar todo mundo por π sobre 8, você vai ficar exatamente com isso aqui, que é S1 igual a S2 mais S3. Aí depois eles resolveram complicar mais um pouquinho, resolveram colocar essa questão com esse S1 virado para cima.
E aí a relação ia ser um pouco diferente, mas também saía pelo mesmo caminho. Aí ele pedia uma relação entre segmentos aqui. Bom, é só uma variante do problema na verdade. E eles continuaram fazendo problemas desse tipo. Por exemplo, partindo de um triângulo retângulo, eles desenhavam triângulos isósceles aqui por fora. Um triângulo isósceles aqui, um triângulo isósceles aqui e um triângulo isósceles aqui. Chamava essas áreas aqui de S1, S2 e S3 e perguntava qual é a relação entre S1, S2 e S3. A mesma história. E se não fosse um triângulo isósceles? Se fosse um triângulo isósceles com um buraco no meio? Esse buraco poderia ser o círculo inscrito. E aí, se você tirar esses três círculos e pegar apenas a área que sobra, ou seja, o triângulo menos o círculo, e aí ele pede qual é a relação entre S1, S2 e S3, a mesma coisa. Porque, na verdade, essa área que sobra, por mais feia que seja, ela é semelhante a essa outra daqui, que é semelhante a essa outra daqui. E você vai conseguir colocar essas áreas em função de A, B e C. Já que o A2 é igual a B2 mais C2, porque ele é um triângulo retângulo, vai valer isso também para o S1, S2 e S3. Esse problema aqui está explorando exatamente isso. Está pegando um triângulo, colocando figuras horrorosas, presas nos três lados e quer que você descubra qual é a relação entre elas. Só que tem uma diferençazinha aqui, não é um triângulo retângulo, tá? Olha só, o triângulo que ele deu é um triângulo que tem um ângulo de 83 graus e um ângulo de 37 graus. Que coisa feia. O triângulo ABC, que é dado nesse problema, ele tem um ângulo de 83 graus e um ângulo de 37 graus. Isso já assusta, né? Você olha assim, caramba, esse problema parece ser muito complicado. Bom, quanto é que vale o terceiro ângulo? Se aqui é 83 graus e aqui é 37 graus, a soma deles está dando 120, não é isso? A soma dá 120 graus. Então, para completar 180, falta 60 graus para cá. Então, o ângulo A não é reto. Você não vai ter essa relação tipo S1 é igual a S2 mais S3. Porque você não pode usar o teorema de Pitágoras aqui. Mas você pode usar uma outra coisa, a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos é como se fosse uma fórmula geral do teorema de Pitágoras, né? Só que o teorema de Pitágoras considera 90 graus e na lei dos cossenos você pode ter qualquer ângulo aqui. E outra coisa, as figuras que são colocadas presas nos lados do triângulo são figuras horrorosas, difíceis até de entender o que ele está fazendo. Vamos então tentar entender como é que são essas figuras aqui. Olha só, você tem um triângulo ABC com esses ângulos aqui, 83 graus, 37 graus, e é claro que para o ângulo A sobram 60 graus. E aí ele mandou você fazer a seguinte construção. Em cima dos três lados desse triângulo original, você tem que construir exteriormente três triângulos. Seria um triângulo apoiado aqui nesse lado, um triângulo apoiado aqui e um triângulo apoiado aqui. Eu vou desenhar apenas um desses triângulos. Ele falou que esses triângulos que você tem que desenhar aqui do lado de fora, eles têm triângulos de 30, 40 e 110. Que coisa feia. 30, 40 e 110. Então seria 30, 40 e 110, sendo que o ângulo de 110 ele está externo ao triângulo original. Quer dizer, o ângulo de 110 é esse aqui. E aqui seriam os ângulos de 30 e de 40. A mesma coisa aqui. 30, 40 e 110. Esse aqui é o de 110 e aqui não dá para desenhar, né? Vai ficar exprimido. 30, 40 e 110. O 110 é aqui, o 110 aqui e o 110 aqui. Então ele mandou você desenhar esses três
triângulos aqui. Ele colocou isso aqui. Sejam S1, S2, S3, respectivamente, as áreas não são as áreas dos triângulos, são as áreas de uma coisa horrorosa, olha só. São as áreas dos pentágonos regulares inscritos nos círculos circunscritos a esses 3 triângulos. Olha que coisa de doido. Ele quer que você pegue cada triângulo desse, desenhe o círculo circunscrito. Rapaz, que coisa feia, ficou um ovo aqui em vez do círculo, né? Desenhe o círculo circunscrito e aí você ainda pega um pentágono regular inscrito aí. É como se fosse isso aqui. Oh, que coisa feia. Pronto, então o S1 é a área desse pentágono. Se lembra como é que se calcula a área do pentágono? Pois é uma questão aqui de sofrimento, tá? Mas você não tem que calcular área nenhuma, tá? Você tem que saber que essa área desse pentágono aqui é algum número multiplicado pelo lado A desse triângulo, ao quadrado. Da mesma forma como aconteceu com as outras construções dos problemas anteriores a esse. Inicialmente você tinha 3 quadrados. As áreas eram A2, B2 e C2. Agora você não tem mais quadrados. Primeiro você passou a ter circunferência, depois triângulos equiláteros, depois triângulos faltando um pedaço e agora uma outra coisa maluca. São esses triângulos estranhos, faz a circunferência circunscrita e faz o pentágono inscrito lá dentro. Não interessa. Essa confusão toda está representada por esse número K. Vai dar uma coisa doida com π, raiz de 3, raiz de 5, alguma coisa maluca. O que importa é que o K para esse triângulo aqui vai ser o mesmo para esse e o mesmo para esse. Porque a construção é a mesma. A única coisa que muda é a escala. Esse aqui vai ser proporcional a A ao quadrado. O outro vai ser proporcional a B ao quadrado. E o outro vai ser proporcional a C ao quadrado. Então, olha só. Vamos pegar o triângulo de lados AB e C. O triângulo ABC original do problema, o que foi dado? Tá, foram dados esses ângulos aqui, 83 graus, 37 graus, mas o que interessa é que o ângulo A desse triângulo é um ângulo de 60 graus. Se a gente chamar os lados desse triângulo aqui de A, B e C, a gente pode tirar a relação entre A, B e C, que é a lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC cosseno de 60. Né? Essa aqui é a lei dos cossenos. O lado A aqui correspondendo ao ângulo que tem do outro lado lá, que é 60 graus. Quanto é que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio. Tem que saber isso. Cosseno de 60 é só você lembrar daquele triângulo 30, 60, 90. Ó, 30, 60, 90. Esse triângulo aqui é um triângulo que você obtém quando você corta ao meio um triângulo equilátero. Né? Você tem aqui, qual é a relação que tem mesmo entre esses lados? Ó, aqui você tem x, aqui você tem 2x e aqui é x raiz de 3. Eu já cansei de falar sobre esse triângulo aqui. E dessa figurinha você tira que o cosseno de 60 é, aqui os 60 graus, é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é meio. Então cosseno de 60 é meio. Então a gente joga aqui esse cosseno de 60, vai ficar 1 meio vezes 2, vai cortar, não é isso? Vai ficar assim, ó. A2 é igual a B2 mais C2 menos o 2 vai cortar com esse meio, que é aqui o cosseno de 60. Então vai ficar menos BC. Tá bom, então essa aqui é uma relação que existe entre os lados do triângulo ABC. Agora eu vou desenhar uma dessas áreas aí construídas desse jeito maluco que ele falou. Como é que é mesmo o jeito que ele falou? Eu vou construir um triângulo aqui do lado de fora.
com esses ângulos doidos que ele falou que tem que ser um ângulo de 40, um ângulo de 30 e um ângulo de 110, sendo que o 110 é esse que está mais longe aqui, esse que está externo ao triângulo ABC. Aí você pega esse triângulo e aí você constrói a circunferência circunscrita. Como é que vai ficar isso, gente? Circunferência circunscrita. Esse está melhorzinho, né? O outro que eu fiz no primeiro rascunho parecia um ovo. Tá, então você pega a circunferência circunscrita e aí você faz o pentágono regular inscrito nessa circunferência. Vou fazer um pentágono regular aqui. Vou dividir em 5 pedaços. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Pronto. 5 vértices, aí eu tenho um pentágono regular. Que tem uma formulinha para calcular. E finalmente a área desse tal pentágono regular aí, que não dá nem para você desenhar os outros, né? Senão vai ficar uma confusão de linhas. Pronto, a área desse pentágono aí é a área correspondente ao lado A. Então essa área aqui, S1, ela vale alguma coisa horrorosa. Vamos chamar de K, um número. Um número feio, difícil de calcular, que ele é cheio de raiz quadrada, tem π no meio, mas não importa. O que importa é que é uma constante. E multiplicado pelo quadrado desse lado que você trabalhou aqui, do lado A. K/2. E é claro que eu não seria malvado a ponto de passar como exercício você calcular isso aqui, né? Calcular esta área. Eu não quero calcular a área, eu quero saber a relação entre as áreas. E agora, a partir dessa relação, vamos fazer aparecer o K/2. Eu vou multiplicar por K, olha só. Vou multiplicar toda essa relação aqui por K. Isso aqui vai ficar K/2 é igual a KB2 mais KC2 mais... E aqui quando multiplicar por K, eu vou fazer o seguinte. Aqui é menos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por K, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar raiz de KB2 aqui, vezes a raiz de KC2. Olha só, é BC. Eu botei dentro desses radicais por quê? Porque vai ter que parecer uma raiz quadrada de um produto de áreas aqui. E multiplicando por K, eu dividi o K em duas partes, raiz de K e raiz de K. Eu joguei para cá e para cá. Porque assim aparece o raiz de S2 e o raiz de S3. Agora, olha só. Esse K/2 é a área desse pentágono, que é o S1. O KB2 é a raiz do pentágono que está pendurado no outro lado, no lado B, que eu nem desenhei, que eu não sou doido de desenhar isso. S2. Aqui é a mesma coisa em relação ao lado C, é o S3, menos, bom, isso aqui é o produto das áreas, que eu mexi aqui para aparecer isso, né? Eu tinha isso aqui, multipliquei por K, desmembrei o K em duas raízes, passei para dentro do radical, aí ficou aparecendo isso aqui, a raiz quadrada de S2 vezes a raiz quadrada de S3. Então, esse problema aqui não é um problema difícil, mas ele serve para lembrar você daquele velho probleminha, como toda a história começou, que eram 3 quadrados pendurados nos lados de um triângulo retângulo, que depois viraram círculos, depois viraram triângulos e depois outras figuras semelhantes. O ponto que você tem que levar em consideração é esse aqui, é que por mais horrorosa que seja a figura que você constrói, você não tem que calcular esta área. Você sabe que é uma constante vezes o lado ao quadrado. Quando você muda o valor do lado, a área vai mudar proporcionalmente ao seu lado, né? Proporcionalmente ao quadrado desse lado. Mas essa proporção não interessa qual é. Interessa que é a mesma proporção em todas elas. Porque todas foram construídas da mesma forma, né? Se fosse um círculo, teria um π. Se fosse um quadrado, é só o lado ao quadrado, e assim por diante.
E aqui também, para ficar um pouquinho mais complicado, em vez de botar um triângulo retângulo, eu botei um triângulo com ângulo de 60 graus, mas aí não tem problema, você usa a lei dos cossenos e vai ficar com uma expressão um pouquinho mais complicada. Então isso aqui não é uma questão para você ir lá fazendo exercício e matar. Se você matou, ótimo, parabéns. Mas ela é muito mais uma questão para apresentar para vocês essa historinha aqui, porque se aparecer alguma outra coisa nesse estilo, pode ser mais horrorosa que seja a figura, você já sabe o caminho que você vai tomar.